Prezados e prezadas, estudiosos e estudiosas, para a aula de hoje, para essa atividade, nós vamos falar sobre a comunicação e o papel dela na sociedade, a maneira como ela se dá. É sabido que a comunicação é um dos elementos humanos que mais evoluiu no tempo, né? Nós começamos com a comunicação muito rudimentar e depois fomos evoluindo, inventamos aí a fala, depois começamos a interagir, né, a partir dos gestos e da fala, depois de milhares de anos inventamos a escrita e fomos a partir da escrita então desenvolvendo tecnologias de comunicação cada vez mais elaboradas, depois a imprensa, né? Então nós temos a comunicação cada vez mais se evoluindo no tempo. E aí é claro, tem momentos em que a gente exagerou, né? Por exemplo, a invenção do rádio. Pensa bem que maravilha que foi, que impacto que não causou na sociedade a invenção do rádio, né? A comunicação através de ondas e que alcançam longuíssimas distâncias. Então, assim, uma coisa incrível a invenção do rádio, né? Ainda hoje o rádio é muito forte, muita gente achou que ele ia sumir por causa da internet, ele fortaleceu, né? Fez abrir mais empresas de rádio que usam a internet também como recurso para fazer a comunicação a longas distâncias. Outro advento de comunicação bem legal é a TV, né? A televisão também causou um impacto social muito grande e que comunica de uma maneira muito versátil, né? A partir da imagem, a partir do áudio da imagem, e ela também foi evoluindo em relação à qualidade, à nitidez, né? A qualidade das filmagens, a qualidade das comunicações de uma forma geral foi muito evoluída, né? Cada vez mais na TV, nessa área da publicidade, nessa área do cinema, a música usa, né, a imagem de uma maneira muito forte. Então, assim, as artes em geral também estão utilizando muito dos campos televisivos. E por fim, a comunicação via algoritmo, né? Essa coisa nova que nós temos aí que impacta a sociedade, que dá até medo. A gente está aqui, consegue acessar uma comunicação online lá da China, e é uma coisa impressionante isso. Você imaginar que nós temos plataformas, aplicativos, canais, todos eles guiados e direcionados pela internet a partir de algoritmos que fazem com que a tecnologia funcione e a comunicação se dê de maneira avassaladora, né? Então, assim, a comunicação é muito forte. Segundo as suas metodologias, a gente separa ela de três maneiras, né? Comunicações verbais, que são aquelas que utilizam os recursos da língua, né? A fala e a escrita. Essa é chamada de comunicação verbal. A comunicação não verbal é aquela que utiliza outros elementos para além dos elementos linguísticos, né? Por exemplo, a língua dos sinais, o braille, se você pensar nas placas de trânsito, por exemplo, que tem aquela simbologia própria, aquilo ali é não verbal, né? Aqueles pontinhos do braille ali que a pessoa passa o dedo e identifica pelo tato, aquilo ali é não verbal. Se você pensar nos sinais de mão, que formam libras, né? Também é não verbal. Então, verbal, tudo aquilo que usa a língua falada ou escrita; não verbal, aquilo que usa-se de outros elementos que estão fora da questão da língua institucionalmente. E tem comunicações que são híbridas, verbais e não verbais, né? Quando você lê um cartoon, por exemplo, uma charge, o gibi, você tem ali o desenho, mas tem também os balõezinhos, né? As duas coisas juntas formam uma comunicação muito eloquente, né? As tirinhas é um fenômeno, né? Muito legal. Eu gosto muito desse gênero de texto. Então, a comunicação é muito fluida na nossa sociedade e ela é muito importante. Estruturalmente, essas comunicações verbais e não verbais, segundo os teóricos da área, se estruturam em 6 elementos. São os elementos da comunicação. Você tem o emissor, que é aquele que emite; receptor, que é aquele que recebe. Mas vale lembrar, segundo o Roman Jakobson, né, são todos eles dinâmicos, são ativos. O que o emissor e o receptor trocam, a gente chama de mensagem. Tudo que se fala ali é mensagem, mas nas comunicações formais existe uma mensagem central, que é chamada de objetivo da comunicação. Então a mensagem é o objeto da comunicação, mas também o objetivo da comunicação. Essas mensagens, elas transitam e acessam uns aos outros, né, emissor e receptor, por meio dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, se eu escrevo um texto no papel, o canal é pela folha de papel
pela via visual. Se eu gravo um vídeo, eu estou usando dois canais ali, né? A visão e a audição, porque a televisão foi feita para ser vista, assistida e ouvida, né? Então, eu acesso uma sala de aula, por exemplo, o professor está falando com o aluno, são dois canais, auditivo e visual. Uma pessoa também tem memória a partir desses canais, então a comunicação se dá também como um processo de criação de memória. Vocês têm, por exemplo, a memória do paladar, por isso que uma empresa que trabalha com alimentação faz uma propaganda mostrando uma comida bem bonita, porque aí você, além de ativar o canal visual, ativa também a memória do paladar, do olfato, né? Quem aqui não tem na memória, por exemplo, um perfume que gosta? É lógico que nós temos na memória, né? Esse cheirinho do café da manhã ali com um pãozinho de queijo. Então, a comunicação entre emissor e receptor se dá através de mensagens que transitam por canais, que são os meios físicos por onde essa mensagem transita. Cada mensagem ela é codificada. Aí o código é verbal ou não verbal, que nós estávamos dizendo agora há pouco. Né? Tem códigos que são as próprias línguas, tem códigos que extrapolam a questão da língua, por exemplo. O código Morse, por exemplo, que é a intermitência do som, ou intermitência da luz, pedido de SOS, por exemplo, né? SOS, a pessoa brilha a luz lá de uma maneira intermitente, ali é não verbal, é um código específico, né? Se nós imaginarmos então a língua, ela é um código verbal. Se nós imaginarmos outras comunicações, como as placas de trânsito, são códigos não verbais. E por fim nós temos o referente, que é o assunto da conversa. Então nós temos emissor e receptor, canal, código, mensagem e referente. Segundo Jacobson, toda a comunicação também se dá a partir de funções que a linguagem desempenha. A primeira função ele chamou de função emotiva, que é aquela que o emissor diz falando sobre ele mesmo. Então você percebe o texto falando muito eu, me, mim, comigo, para mim, é uma linguagem muito voltada para si. A outra função é a função fática. É uma função que não é comunicativa, mas ela é uma função que prepara a comunicação que ainda vai começar. Quando eu vou falar ao telefone com alguém, eu fico ali, né? Alô, oi, tudo bem? Beleza? Legal? E aí, certo? Aí depois é que a comunicação conversa. O tema, na verdade, começa depois, né? No meio da comunicação também, o professor fica explicando, aí fica dando pausa na comunicação para falar, certo? Ok? Entendeu? Beleza? Isso tudo é função fática. Outra função é a função das explicações. A gente chama de função metalinguística. Quando eu defino alguma coisa, quando eu conceituo alguma coisa, quando eu explico alguma coisa, eu uso um fenômeno chamado metalinguagem. É a língua explicando ela mesma. Se você vai no dicionário, na enciclopédia, nas aulas, nos textos didáticos, nas palestras, a função metalinguística predomina, né? Ela é muito forte nesses tipo de comunicação. Outra função é a função referencial, que é aquela função objetiva, mais direta ao tema, mais direta no referente. O jornalismo, por exemplo, faz muito uso dela, principalmente os âncoras, né, que apresentam o jornal. Eles não desenvolvem nada, eles fazem uma fala mais objetiva, mais direta ao tema. A outra função é o contrário da referencial, é a função poética, que é quando eu elaboro a comunicação, enriqueço a comunicação por um vocabulário mais elaborado, por uma forma mais elaborada de dizer, certo? E não só na poesia, mas nos discursos em geral. Quando você percebe a pessoa se esforçando para encadear um som melhor, para encadear um vocabulário melhor para comunicação oral ou escrita, a gente chama de função poética. E por fim, a função conativa, que é a função de persuasão, que é quando o emissor quer mudar a cabeça do receptor, fazer com que ele pense algo que ele quer que o outro pense. Então, os vendedores, pastores, padres, líderes religiosos em geral, os grandes comunicadores, os políticos, fazem muito uso da função conativa, que é uma função de persuasão, para mexer com aquele que está ali sendo interpelado ali no discurso, tá bom? Então é isso, um abraço a todos vocês.